Olá, meus queridos, que é a professora Diana, professora de Ciência da Natureza, da turma de EJA do turno tarde. Nesse momento, nós iremos trabalhar com a disciplina de Física e eu vou trazer uma revisão para vocês, fazendo comparativos dos nossos, últimos assuntos, certo? Vamos fazer uma revisão aqui sobre movimento uniforme e sobre movimento uniformemente variado, certo? Nessa revisão, eu vou fazer um comparativo, né? De forma que vocês compreendam e vejam lá a diferença entre esses dois movimentos. Antes de iniciarmos a nossa revisão, eu já lembro a vocês de ir até o nosso canal, né? Visita o nosso canal no YouTube, já conecta, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, né? Lá no nosso canal, beleza? Iniciando, pessoal, nós temos aí o movimento uniforme, que foi um dos nossos primeiros assuntos, e movimento uniformemente variado, que foi o nosso último assunto. Então, nesse momento, eu faço uma revisão para vocês e vou comparando os dois movimentos, certo? Nessa revisão também, eu só trago os principais pontos, beleza? Então, vamos lá. Movimento uniforme. O que caracteriza esse movimento uniforme, né? Qual é a característica principal desse movimento? Já falei para vocês, pessoal, que a característica principal desse movimento é velocidade constante. Então, quando eu tenho em um movimento uma velocidade constante, esse movimento é movimento uniforme, certo? No movimento uniforme, a velocidade escalar, ela é constante. Ela é diferente de zero e não nula. Essa velocidade, ela não vai variar com o tempo, tá certo? Perfeito? Então, vamos aí a movimento uniformemente variado. O que caracteriza o movimento uniformemente variado? A característica principal desse movimento, a aceleração constante. Veja, você já consegue ver aí a diferença, né? No uniforme, velocidade constante. No movimento uniformemente variado, já é a aceleração que é constante, certo? No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar, ela vai ser constante e diferente de zero, certo? A velocidade, ela vai sofrer variações iguais, em intervalo de tempos também iguais, ok? Vamos adiante aqui para algumas equações, certo? Que nós vimos anteriormente. E nessas equações, a gente vai trabalhar com as várias variáveis, e essas variáveis se repetem em todas essas equações, tá bom? Vamos lá. Analisando aqui a primeira equação da velocidade média, que é uma equação que a gente trabalha desde o início do ano letivo. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Variação do espaço, né, ou da posição, e variação do tempo. Aqui nós temos a função horária da posição. Posição final igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, certo? Já no movimento uniformemente variado, não é tão simples, né? Porque nós temos um pouquinho a mais de equações. Nós temos aqui 4 equações. Tem até uma outra, mas eu nem vou abordar com vocês aqui, não. Essas são as mais importantes, que é a da aceleração média, né? A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, variação da velocidade sobre variação do tempo. Eu sei que é variação por quê? Porque apareceu essa letrinha, e nós já sabemos que essa letrinha aqui, esse triângulozinho que é o delta, ele representa uma variação. Então, aqui, variação da velocidade e variação do tempo. Mais adiante, nós temos a função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Aí eu já até lembro para vocês que essa equação da velocidade aqui, ela é basicamente a mesma a equação da aceleração, porém, escritas de maneiras diferentes, expressas de maneiras diferentes. Uma está em função da aceleração e a outra está em função da velocidade, ok?
Mais adiante, nós temos a equação, a função horária da posição, certo? A mais extensa do movimento uniformemente variado. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mas a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Nós também vimos uma maneira de reduzir essa fórmula, né, na aula passada, certo? Fica a critério de vocês. Nessa equação também nós temos o tempo aparecendo aí 2 vezes, né? Sendo que uma das vezes ele está sendo elevado ao quadrado, ok? E se tratando de equação, nós temos aqui a última equação, que é a equação de Torricelli. Já ressalto que essa equação, pessoal, ela não trabalha, né? Ela não tem tempo nessa equação, certo? Então, se porventura uma questão não abordar o tempo, então já fica ligadinho aí que pode ser que essa equação esteja trabalhando com a equação de Torricelli, certo? E também na equação de Torricelli nós podemos perceber que as velocidades são ao quadrado. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, né? Beleza? E vamos para a parte gráfica, né? No movimento uniforme, nós temos a representação gráfica e no movimento uniformemente variado, nós também temos a representação gráfica, certo? Vamos lá. Esses movimentos, pessoal, eles também têm uma classificação. O movimento uniforme, ele pode ser classificado como progressivo ou como retrógrado. Quando é que nós temos um movimento progressivo? Quando a velocidade for maior que zero. Ou seja, quando eu tiver uma velocidade o quê? Positiva, né? Quando é que eu tenho uma velocidade positiva maior que zero? Quando o móvel ele se desloca no mesmo sentido da trajetória, certo? Aí nós temos essa expressão aqui, ó. S igual a SI, mas. Lembra que eu falei que a velocidade era positiva? Então, aqui é o mas. Velocidade, né, vezes o tempo, certo? Expressa dessa forma aqui o gráfico. A velocidade, ó. Ok? E quando é que o movimento é retrógrado? Quando nós temos uma velocidade menor que zero. A gente até percebe aqui, ó, que a linha traçada, ela vai até abaixo do eixo aqui, tá certo? Então, nós temos uma velocidade menor que zero, ou seja, vai ser uma velocidade negativa. O móvel se desloca no sentido contrário, no sentido oposto ao sentido da trajetória. Aí nós expressamos essa equação dessa forma, né? Trazendo a velocidade com o sinal negativo. Tá bom? Então, fazemos aí a comparação da classificação do movimento uniforme, quando a velocidade é positiva e quando a velocidade é negativa. Ok? Temos também uma classificação de movimento para o uniformemente variado, que é classificado como acelerado e como retardado, certo? Qual vai ser a diferença? No acelerado, né, a velocidade vai ser o quê? Maior que zero. E quando isso acontece, a aceleração também tem que ser maior que zero, certo? Se a aceleração for, a velocidade for menor que zero, a aceleração também tem que ser menor que zero. Ou seja, a velocidade e a aceleração, elas têm que ter sentidos e sinais iguais, certo? Elas vão andar juntinhas aí, sentidos e sinais iguais. Isso já não acontece no retardado, né? No movimento retardado, a velocidade e a aceleração, elas têm que ter sentidos opostos, sentidos contrários. E nós representamos dessa forma, ó, quando a aceleração for maior que zero, certo? E quando a aceleração for menor que zero, tá bom? Então, feito aí, gente, o comparativo, né, da parte gráfica, né, do movimento uniforme com o movimento uniformemente variado e as suas classificações, tá bom? Então, era isso, recado dado. Espero que vocês tenham compreendido. Mas, como sempre eu gosto de ressaltar, se tiver alguma dúvida, você leva para a nossa aula Tira Dúvidas, para que não reste nenhuma dúvida, né? Um abraço, fiquem com Deus
e até a próxima.